A espada do Espírito. Realmente, nós vimos na última semana, ao falarmos do capacete da salvação, que uma das estratégias mais usadas por Satanás é levar-nos a pensar que tudo que fazemos é em vão. Tudo que nós fazemos na vida cristã é inútil. Satanás está sempre colocando em nossa mente esse pensamento. Eu disse a vocês que não há uma manhã, não há um dia, dos últimos 25 anos, desde que eu deixei a casa de meus pais, deixei a minha cidade, fui ao norte do Paraná me preparar para o ministério, não há um dia apenas, não há uma exceção em todos esses dias, aonde ele não tentou me convencer que o melhor era desistir, que o melhor era voltar atrás. Do primeiro dia até hoje ele tem feito isso, e ele não desistirá. Ele é realmente crente que ele vai conseguir. Ele é teimoso. E da nossa parte deve haver realmente uma resposta, falando-nos da esperança da salvação. Deus ainda não completou a obra em nós. Ele está completando. Então não há por que desistir, estando tão perto do alvo. 1 Tessalonicenses 5,8 vai nos dizer sobre isso, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete o quê? A esperança da salvação. Ou seja, o fato que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando cremos em Cristo. Hebreus 12,2 nos dá o exemplo de Jesus, e ele diz para olharmos para Jesus, nosso autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, e qual é o gozo lhe proposto? Nos ver adentrando os portões celestiais. Por este gozo ele suportou a cruz, ele desprezou o fato de ser desprezado e assentou-se à destra de Deus. Então este é o exemplo que devemos seguir. Hoje, falando da espada do Espírito, nós temos que diferenciá-la das outras peças que nós estudamos até agora. Por quê? Porque todas as outras peças da armadura que nós estudamos protegem o corpo do combatente como um todo ou em partes, mas essa não é a função da espada. Há um tórax, não é? Uma couraça para proteger os órgãos vitais. Há um capacete para proteger a cabeça, há sandálias para proteger os pés. Eles protegem, há o escudo que protege o corpo, mas a espada ela não visa especificamente proteger uma parte do corpo. Realmente, o manejo defensivo da espada também é diferenciado nisso, uma vez que o objetivo dela é manter o inimigo afastado, de forma que ele não possa utilizar outros meios para nos atacar. Então, para que serve a espada nas mãos de um soldado? Literalmente, ela mantém o inimigo longe, ela faz com que o inimigo não se achegue para perto, não possa entrar num combate realmente corpo a corpo, mas a principal diferença da espada para as outras peças da armadura é que todas as peças que nós tratamos até aqui nos defendiam. A espada, ela serve tanto para defender quanto para atacar. Ou seja, ela não é apenas defensiva. Tudo que nós observamos até aqui nos protegeram dos dardos inflamados do maligno. Protegeram os nossos sentimentos, o nosso entendimento, protegeram realmente o nosso esforço ao proteger os nossos pés. Mas agora a espada, além de uma arma de defesa, também ela é uma arma ofensiva. Ela possui esse duplo propósito. Ela nos defende e ela repele o inimigo. E claramente isso pode ser aplicado àquilo que Tiago 4,7 diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É para isso que serve a espada, para resistirmos a Satanás e não permitir que ele venha nos atacar de outras formas. E há uma promessa preciosa aqui no verso 7, e ele fugirá de vós. Realmente nós vamos repeli-lo, nós vamos fazê-lo bater em retirada ao usarmos a espada do Espírito. E a espada do Espírito é o antídoto realmente contra os seus ataques. É o antídoto contra o pensamento de recuar, de desistir, de abandonar a batalha.
Parece que Satanás está ali, martelando, martelando e martelando, e não dá um dia de descanso ao seu coração. Ele está ali tentando, através de pecados, nas quais você constantemente fraqueja. Ele sabe onde você é fraco. E ele está todos os dias ali batendo. Ele quer lhe derrubar através daquilo. Ele quer lhe ver no chão. Ele é como um leão que ruge procurando realmente tragar a sua vida. Ele não quer alguns arranhões. Ele quer realmente fazer com que você seja completamente destruído. Dia após dia ele está em cima de você. O que a palavra de Deus nos diz? Você precisa repeli-lo pela espada do Espírito. Com a espada, você o afasta de você. Ao usar a espada, você coloca em debandada. Ele está ali junto a você, lhe ferindo, lhe causando males, problemas e pesos todos os dias. Para que serve a espada? Para colocá-lo longe. É para isso que serve. A Bíblia não está dizendo que nós temos que ficar aqui calados, suportando tudo que ele está nos fazendo. A Bíblia está dizendo que não. Nós não precisamos desistir, dizendo, olha, ele é muito forte para mim. Eu não consigo resistir a tudo que ele faz. Realmente ele está fazendo com que eu desanime e com que eu desista. Paulo está dizendo, não, você não desiste, você não desanima, você não fica passivamente sofrendo os ataques dele, não. Você toma na mão a espada e você o repele. É isso que a Bíblia está ensinando. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então, qual é a sua função? É exatamente ele. Colocar Satanás em fuga, repeli-lo. Ele não pode resistir à espada do Espírito. Por isso a ordem é clara. Tomem a espada que o Espírito providenciou a vocês. A palavra de Deus. Ou seja, este livro é a nossa espada. Sem ele, Satanás nos atacará sem dó, sem piedade. Sem a sua Bíblia, Satanás lhe atacará até destruir você. Sem a sua Bíblia em mãos, sem a sua Bíblia no coração, sem a sua Bíblia no seu entendimento, Satanás lhe ataca sem medo de nada. Há uma coisa apenas que ele tem medo. Há uma coisa apenas que o repele, que o afasta. Há uma coisa apenas que o mantém longe, a espada do Espírito. Agora, nós temos que entender bem como isso se aplica à nossa vida e como isso pode ser usado. E eu creio que o melhor exemplo disso é quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. Se você lembra, as narrativas de Lucas 4 e Mateus 4, eles começam dizendo que Jesus, cheio do Espírito, foi compelido pelo mesmo Espírito ao deserto. E ali ele esteve em jejum durante 40 dias e Satanás o tentou. Satanás o vem e tenta com as coisas deste mundo. Satanás o vem e tenta realmente com propostas de tirá-lo da dor e das dificuldades, de livrá-lo daquele momento difícil. E em todos os momentos, a resposta do Senhor foi a espada do Espírito. Ele não usou de revelações, de questões sobrenaturais, de qualquer outra questão, a não ser a palavra de Deus. Literalmente, Jesus ali usou de citações do Velho Testamento. E aqui nós podemos fazer um parêntese, uma comparação. Você lembra por que Eva caiu? Você lembra por que Eva caiu em tentação e pecou? Satanás chega a ela e diz, ele sempre faz isso. É assim que Deus disse? E qual foi o erro de Eva? Primeiro, ela acrescentou coisas que Deus não tinha dito. Não pode nem tocar no fruto, Deus não disse isso. Depois ela enfraqueceu o que Deus disse. Deus disse, certamente morrereis. E as palavras de Eva são, pode ser que a gente morra. Tem uma possibilidade. Aqui está um exemplo claro da inabilidade no uso da espada do Espírito. Nós não respondemos a Deus com paráfrases de Deus. Por isso que eu falo tanto a vocês sobre usarmos sempre a tradução trinitariana, da Sociedade Bíblica Trinitariana das Escrituras. Nós não usamos, por exemplo, paráfrases da Bíblia, e nem vou citá-las aqui. Realmente, questões que são traduções corrompidas das Escrituras. Nós não precisamos de uma espada de pau, nós precisamos de uma espada de aço, uma espada boa para a batalha. E nós precisamos realmente daquilo que tem valor, por isso precisamos realmente da verdade bíblica.
Jesus não usou paráfrases. Jesus usou a real espada. E por isso ele colocou, então, literalmente Satanás para correr quando veio o tentar. Agora, por que somente a Bíblia tem esse poder e nada mais? 2 Timóteo 3, 16 e 17 vão dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada, foi Deus que a soprou, e ela é proveitosa, ela pode ser usada no ensino, na repreensão, na correção, na instrução, com toda habilidade. Somente a palavra de Deus é isso. Somente a palavra de Deus tem este poder de ser inspirada pelo Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, Pedro vai nos dizer assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, na qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Notem isso no verso 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não fomos nós que a criamos. Ela não revela aquilo que o homem pensa, ela revela aquilo que Deus pensa. Ela não foi produzida pela vontade do homem, mas ela foi inspirada a homens santos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos, irmãos, lançar mão de imitações baratas da palavra, da espada, do Espírito. Ela não pode ser trocada por revelações, por profecias humanas ou mesmo por palavras de pastores. Você não pode, diante dos ataques de Satanás, usar uma palavra minha, algo que eu tenha lhe dito. Você não pode usar algo que você tenha lido na internet ou de qualquer outro pastor. Satanás não tem medo disso, ele tem medo da palavra de Deus. Satanás não tem medo da palavra dos homens, ele treme diante da palavra de Deus. E é com a palavra de Deus que nós respondemos a ele. Um dos grandes problemas desse pseudo-espiritualismo que nós temos hoje é que as pessoas querem revelações absurdas, sobrenaturais da parte de Deus. Elas acham que Satanás vai ter medo disso. Ela acha que Satanás vai tremer e correr e fugir diante de palavras de homens. Eu vou usar um exemplo com vocês. Atos capítulo 19, você conhece essa história a partir do verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse relato chega a ser cômico. Ele chega a ser engraçado de pensar. Paulo está realizando ali grandes fatos. E judeus exorcistas, homens incrédulos, chegam diante dos demônios e diz: olha, eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta dos demônios é: conheço Jesus, sei quem é Paulo. E você quem é? E o troço termina pior ainda. Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorou-se deles, pôde mais do que eles, de maneira que eles fugiram nus e feridos. É isso que acontece quando a gente usa qualquer coisa e não a Bíblia. É isso que acontece quando nós usamos qualquer coisa que não seja a verdade da palavra de Deus. A espada do Espírito é unicamente a espada do Senhor. Não é algo místico, não é algo sobrenatural
que Deus tenha dado fora da sua palavra, mas unicamente a verdade bíblica. E Paulo vai nos demonstrar isso em 1 Coríntios 2, nos ensinando da seguinte forma: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que significa isso? Eu não fui com palavra bonita. Eu não fui com filosofias. Eu não fui com ideias culturais humanas. Eu não fui com ideias da ciência. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não fui para vocês com nenhuma palavra humana, mas com a mensagem de Deus. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele disse assim: eu não vim aqui pregar para vocês o que a ciência ensina, o que a psicologia ensina, o que a filosofia ensina, o que as ciências sociais ensinam. Eu não vim aqui usar de palavra humana, ou de conhecimento ou sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de quem? Não tem substituto para a Bíblia. Não tem algo que você possa usar no lugar da Bíblia. Se Satanás está literalmente atacando a sua vida, atacando a sua família, atacando o seu casamento, atacando a sua vida espiritual, você não se defende dele com um pedaço de taquara. Eu vi um filme onde havia um guerreiro. As espadas eram caras naquele tempo e era uma honra possuir uma. Ele só tinha o cabo da espada. A lâmina era feita de bambu. E ele usava no seu coldre aquela espada como se ele fosse um guerreiro. Ele era um guerreiro de verdade, mas havia perdido a sua espada. Num dia, numa situação, alguém puxa a espada dele e ao invés da lâmina, um pedaço de bambu. Ele é obrigado a lutar com aquele pedaço de bambu. Imagina você enfrentando Satanás com um pedaço de bambu. Você enfrenta Satanás com a palavra de Deus. Não tem substituto para isso. Não adianta querer seguir um outro caminho, seguir uma outra maneira, achar um outro remédio. Só há um remédio para isso, a palavra de Deus. Ele vai continuar dizendo em 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não podem a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Ele diz, não aquilo que o mundo dá, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então ele completa no verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele completa no verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito de quem? Que provém de Deus. A espada do Espírito é a única arma que você possui para realmente afastar Satanás da sua vida, para realmente colocá-lo longe de você. Há dois exemplos que eu vou usar nas Escrituras que nos ajudam a entender como isso se aplica em nós. Muitas vezes, irmãos, Jesus foi provado dessa forma. Por exemplo, em Lucas 10, um homem chega a ele no verso 25 e diz, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando para o mal e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que ele queria? A opinião de Jesus. Esse é o grande problema. Nós buscamos muitas vezes simplesmente opinião. Olha, eu estou passando por tal problema. Qual é a sua opinião? Eu estou passando por tal dificuldade.
O que você acha? Eu estou enfrentando tal problema em minha vida. Realmente, qual é a sua opinião sobre isso? Sabe, uma coisa que Jesus nunca foi um homem de dar a sua opinião. Jesus não trabalhava com opinião, ele trabalhava com a espada do Espírito. Então, o verso 16, a resposta em forma de pergunta é, que está escrito na lei, como lês? Ele queria saber a opinião de Jesus, e Jesus levou ele para onde? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Irmãos, na igreja nós não buscamos opinião. O que você acha? O que você acha? E o que você acha sobre isso? Na igreja nós buscamos a espada do Espírito. Na igreja buscamos o que Deus tem a dizer. Ele veio querendo saber a opinião de Jesus sobre a vida eterna. E Jesus responde, o que a Bíblia diz? É essa a resposta. Este é o uso da espada do Espírito. Em Atos 17 é um outro exemplo. E passando por Anfípolis e Apolônia, falando de Paulo e seus companheiros, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre o quê? Sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e que esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo não usou uma espada de bambu, ele usou a espada do Espírito. Ele não foi até eles para discutir religião, ele foi até eles para apresentar as Escrituras, a Bíblia. E aquilo que nós aprendemos com isso é o quê? Que é absolutamente inútil e destrutivo nós tentarmos enfrentar Satanás com algo que não seja a palavra de Deus. Se é Satanás que está lhe atacando, nenhuma ciência deste mundo vai lhe ajudar. Se é Satanás que está lhe atacando, todo o seu conhecimento acadêmico serve de nada. Se é Satanás que está lhe atacando, toda a sabedoria humana que você tem não tem serventia nenhuma. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas querem cristianismo e filosofia, cristianismo e ciência, cristianismo e conhecimento humano. Satanás se ri delas. A única coisa que Satanás teme é cristianismo bíblico. Precisamos da Bíblia. Ela é a espada do Espírito. Eu quero concluir demonstrando que há uma sutil diferença entre o cinto da verdade e a espada do Espírito, que também é a espada da verdade. O cinto da verdade nos ensinou que nós nos cingimos de um cinto falando sobre o conhecimento da salvação, conhecimento específico da salvação. O cinto da verdade trata do fato de estarmos firmes na justiça de Cristo. Agora, a espada do Espírito, ela se refere não a algum detalhe das Escrituras, como a salvação, mas a um conhecimento amplo dela, a um conhecimento amplo da verdade da palavra de Deus estabelecida nas Escrituras. A espada do Espírito nos demonstra que você tem que conhecer bem a palavra de Deus para usar ela certa no momento certo. Isso se aplica da seguinte forma: Satanás está lhe atacando com questões imorais. Satanás está lhe atacando com questões no terreno da moralidade. Qual é a sua resposta? Como é que você usa a espada do Espírito? O que a Bíblia te responderia nesse momento? Versículos como: fugir da imoralidade. Isso é usar da palavra do Espírito. Satanás está lhe atacando através de tantos outros problemas. Você sabe como dirigir-se a porções claras das Escrituras que tratam disso? Pois isso que fala a palavra, a espada do Espírito. Agora, por que conhecer as Escrituras? E mais do que conhecê-la, saber aplicar no momento certo é importante. Porque Lucas 14:13, falando da tentação de Jesus, diz assim: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se para sempre. É isso? Ele ausentou-se por quanto tempo? Por algum tempo. Hoje, Satanás lhe atacará desta forma. Você tem que usar a espada do Espírito para repeli-lo. Amanhã ele virá de outra forma.
usando outra coisa. Você usa a mesma espada, conhecedor da verdade, para também repeli-lo. Ele vai ausentar-se por algum tempo. Você o repele, ele vai longe e volta. Você o repele, ele vai e volta. Você o repele, ele vai e vem de novo. É isso que acontece na minha e na sua vida. Ele vai, se distancia pela nossa espada, mas logo ele está junto de nós de novo. E o que você vai usar? Como que você vai aplicar-se a isto? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que nós precisamos. Por vezes, Satanás está nos amedrontando, simplesmente porque nós não somos hábeis no uso da palavra. Eu vou usar um exemplo de algo que é inevitável. A próxima geração provavelmente não terá um livro como esse. Você já se acostumou com essa ideia? Isso é inevitável. Não tem como lutar contra isso. Eles vão ter a mesma coisa num dispositivo desse tamanhozinho assim. Como muitos de vocês hoje têm no celular. Eu nunca falei contra isso porque é inevitável. A Bíblia vai estar em formato digital, muito mais do que em formato de livro, assim. Daqui a alguns anos isso aqui vai se tornar uma raridade. Agora, não importa se livros de folhas escritas, realmente impressas dessa forma, ou no formato digital, e uma coisa que eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a ler a Bíblia no celular, eu não estava conseguindo fazer isso. O meu devocional, as minhas coisas, tem que ser nesse livro aqui, eu sou um pouquinho tátil, né? Eu gosto dele, eu gosto de pegar nele, sentir o peso dele, não tem outro jeito. Nas viagens, para não atrapalhar ninguém, você tem que aprender a ler no celular, eu tive que me treinar para isso, até que eu me conscientizei, é a mesma Bíblia, não muda nada lá ou aqui, mas é a mesma verdade. O que importa, além do formato, acima do formato, é realmente a habilidade que eu tenho de conhecê-la e aplicar à minha realidade. Eu não sei se você está lendo a Bíblia dessa forma, ou no seu celular, ou no seu computador. O que eu sei é que você tem que manejar bem a palavra da verdade. Você tem que conhecer bem o que você está lendo. Porque hoje ainda você vai precisar dela. Quando você sair por aquela porta, você vai precisar dela. E talvez antes de sair por aquela porta, você já está precisando dela. Use bem a espada do Espírito. É a única coisa que afugenta Satanás da sua vida, do seu casamento, do seu lar. É a única coisa que Satanás tem medo. É a única coisa que o faz recuar. Sal grosso não faz Satanás recuar, viu? Não tem mandinga que faça Satanás recuar. Essa história de prender Satanás, moer Satanás, amarrar Satanás, eu acho que ele morre de rir desse povo. A única coisa que realmente mantém Satanás longe é a espada do Espírito. Então maneje bem a verdade, mantenha ela dentro do seu coração, porque você precisa dela em todo momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.